louco, tá louca. Pô, me sinto mal, fico tonta. Eu entrego meu corpinho. Tanta coisa boa pra fazer. A gente pode fazer um show da Unid, quem sabe? A gente marca lá, agenda um show da Unid de talentos, cada um assume um papel. Imagina que beleza, a gente lá fazendo o show da Unid na Disney. Vamos sonhar alto, né? Se é pra sonhar. Olha, já vai ensaiando assim nos teus intervalos, é para te matar mesmo. Nos teus intervalos das aulas, já vai criando coisa. Criando coreografia. No meu caso, eu toco carrom. A percussão já fica garantida. Aí, olha que beleza. Então vamos lá, vamos embora. Vamos ensaiar tá bom, depois. Meus amores. Que coisa boa começar o dia assim, né? Dando risada, Na sonhando. utopia, né? Mas vamos elaborar essa ideia. Quem sabe um dia, né, a gente seja merecedor e consiga, né? Vamos sonhar. Não custa. Sonhar não custa. Vamos sonhar alto, Sonhar né? não custa nada. Sonhar não custa nada. É isso aí, sonhar não custa nada. Isso aí, viu? Nós já temos talento. Eu sei que tem gente que toca, gente que canta aí, ó. Vamos fechar os esqueletos. Gente que dança, gosta de dançar. Gente que dança, olha aí, ó, viu? Já temos o show da Unid formado. Que beleza. Aquelas começar, mexidas. Né? Começar o dia Mas assim, eu tenho que ir caracterizada de alguma coisa lá para ninguém me ver assim, sabe? Para dar o show. É uma surpresa. Isso aí. Produção, altas produções. Cantar música brasileira lá. Nós temos que cantar uma música bem brasileira para a gente cantar. Verdade. Gaúcha também, né? Gostei da ideia. Quem sabe um dia a gente realiza, né? Isso aí. Né? Não custa. Tu já vai fazendo, Estela. Tu já vai fazendo o roteiro, Estela, que tu aprendeu agora. Vou fazendo o roteiro. Tá. Pode. Ai, vocês são uns amores. Roteiro eu faço mesmo, gosto. A Gialine tá sugerindo uma música, ó, Evidências, pra gente cantar lá. Essa música é linda. Ai, que beleza. Olha aí, que maravilha. Ai, muito bom. Coisa bem boa. Então tá bom, meus amores. Vamos começar. Vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, colocar aí no silencioso. Quem tiver com a conexão um pouquinho lenta também, se quiser desligar a sua câmera nesse momento, né? Hoje é a nossa aula 8, então a gente já teve aí, né, semana passada o plantão de dúvidas, onde a gente atendeu aí cada um de vocês, parabenizar novamente pela pontualidade, pela dedicação de vocês, pelo empenho, pelos trabalhos maravilhosos que estão saindo aí, a criatividade a mil, né? Então a prof tá com o coraçãozinho assim radiante, só alegria de ver vocês aí deslanchando nas ideias, avançando na proposta, né? Vencendo os medos. Que bom que o roteiro a gente conseguiu se acalmar, ver que não era todo esse monstro, né? Que a gente tá conseguindo devagarinho. Então hoje é uma aula para a gente finalizar, assim, vou dar as últimas dicas para a gente fechar o roteiro, relembrar algumas coisinhas também importante e algumas dicas para o título, né? Que é sempre um desafio pensar num título aí, né, instigante. Então eu vou projetar a minha tela e aí vocês me interrompam porque eu não enxergo mais vocês, tá? Vou pedir para a Gianine, se tiver algum comentário no chat, Gê, daí tu lê para mim, que eu não vou estar vendo, tá? Então, eu vou projetar aqui, ela já vai abrir. Me avisem quando vocês estiverem enxergando. Estão conseguindo ver a tela? Tá carregando. Agora entrou. Entrou? Tá. Então, a nossa aula hoje, pessoal, são dicas, né, pra gente ir fechando o roteiro, certo? Eu sei que tem alguns que já estão com o roteiro bem encaminhado. Então, aqui é umas dicas extra, né, pra gente ir finalizando. Montei aqui um checklist, né? O que é isso? Tipo uma listinha de mercado, sabe? Quando a gente vai no super, para não se perder. Então, montei uma listinha para que vocês possam agora, essa semana, com o roteiro mais pronto, olhar para ver se está faltando alguma coisa. Para quem está no processo ainda de construção, ver o que está faltando disso aqui para poder implementar, certo?
coisa que a gente viu é que a gente pode começar no primeiro quadrinho apresentando a situação da nossa história, né? Onde que se passa a história, ou a gente pode começar com conflito também. Então, isso é bem particular de cada história de vocês, certo? Além disso, o que que tem no filme, né? Aqueles 3 nomezinhos que a gente já se habituou, né? O conflito, o clímax e o desfecho, que nada mais é do que o início e o fim da nossa história, né? Então agora a gente vai poder olhar para o nosso roteiro se tem todos esses elementos. Além disso, quem for fazer um filme com mais movimento, com mais ação, pode usar as setinhas, que nem a gente já viu, para indicar da onde que o personagem está saindo, para onde que ele quer chegar, né? Então é um recurso as setinhas que nos ajudam. Além disso, escrever de modo breve ali embaixo do quadrinho o que que o personagem está fazendo na ação, né? O que que é importante de destacar aquela cena. Se tem alguma fala, né? Então é importante nesse momento a gente estar sinalizando isso no roteiro. Um último elemento importante é da gente atentar para o gênero. Lembram que a gente já conversou um pouquinho que ele é que dá o tom da nossa história? Então, quando a gente criou, né, o roteiro, a gente ficou pensando que gênero que combina, o que eu quero passar para o meu público, para qual idade, né, que eu estou pensando nesse filme. Então, tudo isso agora teve relação no roteiro de vocês. A gente uniu todos os conhecimentos desde a primeira aula, né, até agora. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente ver e relembrar. Aqui é aquele roteirinho que eu já mostrei para vocês, né? Depois a gente vai fazer um exercício com ele para ver que a gente pode começar pelo conflito, né? Aqui desse exemplo. Mas também a gente pode começar a história apresentando onde ela se passa, né? Como é o caso da borboleta vaidosa, por exemplo. A história no roteiro do vídeo que a gente viu, ela começa num jardim. Então começa mostrando a casa da borboleta, né? Que é a árvore. Depois vai para o casulo, que é exatamente onde ela mora, né? Percebe que é uma história que se passa de dia. Então, tudo isso a gente foi vendo pelo vídeo, né? Então, sobre o conflito, o clímax e o desfecho. Só para a gente poder lembrar, né? O conflito é aquele acontecimento que ele é responsável por modificar a ação inicial. Então, o personagem tem que tomar uma atitude, o personagem tem que resolver problema, alguma ação, né, que aconteceu. E essa ação, a gente viu em alguns exemplos, que pode ser de ordem externa, por exemplo, a pandemia, que colocou restrições, né, distanciamento, não pode sair de casa, não podemos fazer aglomerações, né? Então, tem vários exemplos que a gente pode pensar. Ou então também a questão do conflito interno da pessoa, né? Eu estou triste com alguma coisa, ou eu quero realizar um desejo, como é que eu vou fazer isso, né? E o clímax, que é o momento em que eu estou começando a resolver essa ação, ou então de fato resolvendo, né? E a gente fica ali esperando para ver o que vai acontecer, né? Qual é o desfecho dessa história, né? Como que se desenvolve essa história. E por fim, como que finaliza, né? O começo, o meio e o fim. Qual é o desfecho? Qual é o fim da minha história, né? Como é que se resolve esse conflito ou não se resolve? Como a gente viu em alguns exemplos, nem sempre tem um final feliz, ou nem sempre tem um desfecho que agrada. Ou então a gente pode pensar num final feliz, tudo isso combinando com o nosso gênero. Por isso que ele é importante, né? Ele dá o tom da nossa história e vai caminhar junto com o nosso conflito, com o nosso clímax, com o nosso desfecho. Se a minha história é de romance, todo o meu filme ele vai girar em torno, né, de um casal, provavelmente, de um clímax que tenha a ver com esse casal e vai tenha a ver com esses dois protagonistas, né? Se o filme é de drama, o conflito também vai ter a ver com o drama, né? Vai ter um tom mais pesado, mais melancólico. Se o meu filme é de comédia, né? Então o meu conflito vai ter alguns elementos cômicos.
clímax também vai ter alguma situação inusitada, surpreendente. E o meu desfecho pode ser um final feliz, né? Um final engraçado. Então é aí que começam essas pecinhas do quebra-cabeça que a gente foi vendo, né? Tudo se alinha no nosso roteiro e no nosso filme. Então tudo vai se encaixando agora, né? Vocês puderam perceber. Então, eu trouxe uma dinâmica para a gente brincar e identificar, que eu acho que pode ajudar um pouco vocês, é sobre o conflito, o clímax e o desfecho. A gente já viu esse modelinho de roteiro, já conversou um pouquinho sobre ele, né? Então, aqui na primeira cena, começa com a senhora gritando, pega ladrão! Em seguida, a gente vê o policial avistando, né, o ladrão, o delinquente. A gente vê uma cena de perseguição, né? E na outra parte a gente vê ali que o ladrão escorrega em uma casca de banana, o policial consegue recuperar o pertence, né, a bolsa da senhora, e por fim a gente observa que ela consegue ter de volta a bolsa. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, né? Onde é que está o conflito, o clímax, o desfecho aqui nessa história? Se alguém puder ligar o microfone e dizer um deles, depois a gente vai ver o gabarito, né, no próximo. Quem se arrisca? Onde é que está o clímax? Está no roubo ali, né? O clímax está no roubo ali, né? Quando o ladrão rouba. Não sei se está me ouvindo. Tô te ouvindo, querida. Tu diz aqui? Aqui onde está o mouse? Aqui é o clímax? Não, o clímax é quando quando o ladrão rouba é o conflito, como é o começo, né? Isso. Depois, quando o guarda sai atrás do ladrão e consegue, aí é o clímax. O desfecho é quando o policial consegue a bolsa de volta para a senhora. Perfeito. Mais alguém tem uma sugestão? Poderia ser diferente? O que vocês acham? Todos concordam com a Estela? Sim? Eu acho que é essa sequência mesmo. Uhum. Certo. Mais alguém tem alguma outra ideia, sim? Ou todo mundo concorda? É isso mesmo? Eu acho que sim. Perfeito. Então, eu vou mostrar o gabarito. Muito bem, Estela, muito bem. Vocês estão muito antenados, muito ligados. Isso aí. Aqui na primeira cena, né, que a Estela bem comentou, é o conflito que a gente viu, né, do roubo. É a cena que começa essa história, né? Então, nesse filme, a gente percebe que o filme começa mesmo do conflito. E depois vem o clímax, que é esse ponto mais que a gente fica tenso, né? O que vai acontecer? Houve o conflito, ou seja, houve um roubo, que aqui é o problema que a senhora quer solucionar, que é ter de volta sua bolsa, né? Vem o clímax, que é o policial que vê o delinquente e o persegue. Então, nessa cena de perseguição, a gente fica bem tenso, né? Querendo saber o que vai acontecer. E o desfecho é ele escorregando numa banana, né? E o policial conseguindo, então, recuperar a bolsa. E um final bem feliz, que é ela recuperando o seu pertence, o policial salvando a história. Muito bem. Então, eu trouxe aqui para a gente ver o vídeo aquele do Joel Libre, né? Para a gente analisar junto dois novos elementos que eu vou sugerir pro filme de vocês. E aí a gente vai olhar esse videozinho, ele é bem curtinho, é aquele que eu já fiz, já mostrei algumas vezes, mas vale a pena a gente olhar, porque é algo simples, é algo que a gente pode fazer em casa, né? Então eu vou reproduzir aqui, vocês me digam se estão vendo direitinho. Então, ele é bem rapidinho, né? Ele é bem curtinho, mas tem dois elementos novos que a gente não tinha visto ainda.
Assim, não tá nos nossos roteiros até o momento. Queria saber, alguém se arrisca? O que apareceu de novo aqui nesse videozinho? Sim. Oi? O movimento, não foi? Isso, o movimento ele faz parte do stop motion. Mas como é que começa esse filme? Essa primeira cena aqui, ó. Observem. O que tem de diferente aqui? O nome do filme. Muito bem, Rosita, isso mesmo, aparece o título, né? Que é algo que a gente não tinha pensado ainda. Onde que vai aparecer o título da história de vocês, né? Tem mais um elemento que surgiu de novidade, atentem bem pro finalzinho da história. Vem o título, né? A abertura do filme. A música. O que é essa última cena aqui? O que vocês acham que é isso? Os créditos. Muito bem, mas vocês estão afiados hoje, né? Então é isso que a gente vai ver um pouquinho, que tá faltando no roteiro de vocês, pra gente poder finalizar, é pensar onde que vai aparecer o título de vocês. Eu vou mostrar várias possibilidades, né? E aí cada um vai escolher o que combina com o seu gênero, com a sua história, o que sente vontade de fazer, né? E os créditos, vou mostrar um modelinho de créditos para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então aqui vocês observaram que foi tudo escrito sobre uma folha, né? Porque o Joel Libre ali, ele é um personagem 2D, que depois quer virar 3D. Então, escrever sobre a folha combina bem com a proposta aqui do filme, né? Que era uma folha em branco. Então agora eu vou mostrar para vocês o roteiro, para vocês verem como a prof desenha mal pra caramba e tá tudo certo. Eu trouxe o roteiro, olha só, pessoal. Esse é o roteiro do Joel Libre. Então eu peguei o mesmo modelinho que vocês, né, que eu produzi para vocês e distribuí esse filme bem curtinho nas cenas. Então vamos olhar aqui com calma. Na primeira cena... Posso interromper um pouquinho? Pode, por favor. Veja bem, na minha cabeça, o storyboard é uma coisa, roteiro é outra. Isso que eu estou muito em conflito comigo mesmo, que o roteiro, na minha cabeça, seria uma descrição da história. Ou eu estou viajando, estou muito doido. Não, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Não, a gente viu, não sei se tu lembra, na aula 6, se eu não me engano, vários tipos de roteiro, né? Nos filmes profissionais, nos filmes mais longos, eles fazem antes do storyboard, né? No filme de stop motion, um roteiro em texto. Tá picotando o seu áudio. Vamos de novo. Nos filmes mais profissionais... Melhorou agora? Tá me ouvindo melhor? Melhorou, vá. Nos roteiros profissionais, dos filmes maiores, né, que a gente viu, é a Coraline... minha internet. É a tua internet? Então, nos filmes mais eu profissionais... Acho que é. Deixa, prossegue, tudo bem. Não, mas vamos lá. A mensagem, a voz tá meio cortada mesmo. Tá? Tá bem Deixa cortada. eu desligar minha câmera aqui para ver se dá uma melhorada. Me avisem se melhorou. Como é que tá agora? Vocês me ouvem bem? Agora sim, agora tá bem. Sim. Perfeito. Então, eu vou ficar com a câmera fechada só para ficar bom o áudio, né? Que é o que importa. Então, nos roteiros profissionais de filmes maiores, né? Que nem a gente vê Coraline, Os Piratas Pirados, essas grandes produções, eles fazem primeiro um texto escrito. Lembram que eu mostrei para vocês o da Borboleta Vaidosa? Tinha 4 parágrafos de uma narrativa, né, escrita primeiro, e depois eles faziam o storyboard, né? Então é mais longo, eles fazem esse roteiro em texto primeiro e depois fazem o storyboard. No nosso caso, como é um filme mais curto, a gente não viu assim a grande necessidade de pedir para vocês primeiro um texto, para depois o storyboard. Mas teve alguns alunos, por exemplo,
que sentiram essa necessidade para organizar a sua ideia, primeiro escrever uma página, né? Alguns parágrafos para clarear na sua cabeça a ideia e depois foram para o storyboard. Se alguém acha que melhora, vocês podem sim escrever primeiro uns parágrafos, né, para clarear a ideia e depois ir para o storyboard. Não é exigido, né, no curso, mas se a gente está com bastante dificuldade, né, de ir direto para o storyboard, fazer uma linguagem mais direta, a gente pode sim, anteriormente, pegar uma folha de papel, escrever, ou no computador, escrever, né? Então, vocês podem sim. Não foi uma exigência do curso que a gente imaginou que ia ser algo mais sucinto, né? O vídeo de vocês vai ser menor, não vai ser 1 hora de filme. A gente pensa aí, no máximo, uns 3 minutos, porque vocês já viram que dá bastante trabalho, né? Então, quanto mais trabalhoso, né? Mais exige. Então, algo curto dá bastante resultado, fica bonito, e é um filme. Como vocês puderam ver ali o Joel Libre, né? Ele tem segundos de duração. E ele tem uma história, ele tem um conflito, ele tem um clímax, ele tem um desfecho, né? Então não é a duração aqui que é o principal. A gente vai fazer algo menor. É um filme, sim. Como a gente viu, desde o início do stop motion, tinha filmes de menos de 1 minuto que eles faziam. Depois começaram, né, os irmãos Lumière com a temática de 1 minuto e depois foram aprimorando e ficando maior. Mas as animações assim mais caseiras, a gente produz menor e tá tudo bem, e é um filme também, né? Então essa dificuldade que o Assuci relatou é bem importante. Para quem ainda quiser, né, e tiver um tempo, vocês podem sim pegar uma folha de papel e escrever a sua ideia e organizar ela no storyboard. Se ajuda vocês, excelente. Não é algo do curso assim exigido, mas a gente pode sim ajudar e acompanhar nesse processo. Não sei se eu consegui responder a tua dúvida, Suci. Consegui clarear um pouco? Tudo bem. É justamente que, para mim, roteiro é uma coisa e o storyboard é outra. 2 coisas distintas que vão convergir para o filme, tá? Pelo menos é isso que está passando na minha cabeça. Mas as 2 etapas são importantes. Esse feedback de vocês é bem importante, né? Para um próximo momento, se a gente for repetir, talvez seja interessante passar pelos 2 roteiros, né? Porque o storyboard é um roteiro gráfico. E o roteiro em texto mesmo é algo escrito, né? São 2 um pouquinho diferentes, né? O storyboard ele é legal porque tu visualiza exatamente o que vai acontecer na cena. Então a gente partiu desse pressuposto que ele era mais fácil para vocês visualizarem o que ia acontecer, e é um guia, né? Ele acaba sendo um guia para as nossas ações no futuro, quando for fotografar e criar mesmo, né, a história. Mas é uma anotação bem importante, eu vou anotar, porque talvez seja interessante fazer primeiro o texto, para depois o storyboard, né? São 2 tipos de roteiro, os 2 são roteiros, porém são de formas diferentes, né? Para dizer a mesma coisa. Mas sim, se quiser... Eu diria complementares. Claro, pode sim fazer, se tu quiser pegar uma folha e organizar a ideia e depois olhar de novo para o storyboard e encaixar, é possível, sem problemas. Oi, Bruna. Okay. Desculpa Oi, interromper, obrigado. Não, tranquilo. Fala, querida. Bruna, eu também estava pensando que aquele roteiro que a gente fez, a gente pode depois fazer o filme, o storyboard. É o mesmo, pero como é? Em filme. Ou seja, fazendo os bonequinhos como está feito o roteiro. Não sei, isso também estava na minha cabeça. Isso, com certeza. Aquelas ações que tu desenhou ali, né, no quadrinho e escrito embaixo, é o que vai te guiar depois quando tu fores fazer o cenário, os personagens em seguida, e é o que vai acompanhar para que a gente faça o filme, né? Então, cada um tem um filme diferente, cada um tem uma proposta diferente, né? Mas o teu roteiro é isso mesmo, Rosita, é o guia, é o que tu vai sempre olhar na hora de fazer as fotos, na hora da produção mesmo ali, né?
Então, ele é o nosso melhor amigo, é o que eu disse para vocês, ele é um guia que nos auxilia a ver exatamente o que acontece em cada cena do filme. Então, essa é a grande função. Alguém tem mais alguma dúvida assim, em relação a isso? Como é que tá? Fala, Rosemary. Eu também gostaria de falar. Eu quero compartilhar como que foi na minha cabeça para poder organizar a ideia. Perfeito. Momento de ideação. Eu não sei se vai dar para todos verem, mas eu fui para uma folha. Sim, levanta um pouquinho mais. Levanta um pouquinho mais que as pessoas conseguem ver. Isso. Eu comecei escrevendo a abertura, a ideia que eu tenho da abertura, aí como vou desenvolver. Agora, o fechamento, eu ainda não consegui fechar. Então, assim, eu só estou compartilhando qual foi o meu método, né? Para aí sim, agora eu vou partir para preencher o storyboard. Isso. Prima, você merece um beijo na testa, prima. Querida, a Rosemary fez como se fosse um texto escrito, só que ela organizou em 3 colunas, né? O conflito, o clímax e o desfecho, né? Com outros... O que ela queria passar da ideia do filme para depois ir para o storyboard. Uma estratégia bem legal que ela fez e que ajudou. O Ricardo quer falar e depois a Laurinda, isso? Isso, então... Obrigado. Com relação a como surgiu essa ideia, né, de colocar o texto escrito, eu acho, a opinião, né, que o storyboard, esse já é o mais interessante, porque ele concentra tudo ali, a imagem e o texto. Como para mim, é novidade, essa questão da produção. O storyboard, para mim, ele é muito mais completo. O texto escrito, se alguém quiser, como sugestão. Mas eu acho que o storyboard, realmente, que a gente já começa a ingressar, tem a parte escrita e já tem as imagens, a gente começa a ir para o filmezinho, né? Se a gente ficar no escrito, para mim, ele fica mais distante. O storyboard, para mim, ele já me aproxima do filme. Só uma opinião. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Laurinda, por favor. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu também já fiz, eu posso mudar alguma coisa nesse correr do tempo aí, dentro da história, ou acrescentar, mudar o que eu escrevi, mas não fugindo do principal. Claro. Ou, por exemplo, assim, se o meu aconteceu dentro de casa e eu quiser fazer no jardim, posso fazer para dar mais uma vida, mais uma coisa assim? Claro, pode sim, Laurinda. E quando eu fizer o storyboard ali, que eu vou movimentar os bonequinhos, aquela coisa, eu posso dar vida, eu posso falar como se eu fosse e botar o meu marido falando do outro lado. Posso fazer? Sim, a gente vai ver mais para frente. Tem essa possibilidade de gravar, de vocês convidarem alguém para ser a voz do outro personagem, né? Ou vocês usarem a voz de vocês e modificar algumas coisas. Vocês podem sim colocar, por exemplo, um cenário em branco atrás do bonequinho, né? Desenhar o bonequinho e na rua. Não quer dizer que tudo que está ali no quadrinho de vocês tal e qual o que foi desenhado, né? Lembram que alguns slides atrás eu mostrei a história de um idoso. Ele estava sentado numa cadeira, que ele estava deitado na cama. Era um modelinho de storyboard diferente que tinha o comparativo, né, do storyboard e da cena depois quando foi produzida. Então não tinha todos aqueles detalhes, tipo a Rosemary tá numa parede de tijolinho à vista, né? No filme era assim também. Ele não desenhou cada tijolinho à vista atrás no storyboard, porque não é esse o objetivo. No storyboard é bem o que o Ricardo falou. É para estar o que é de ação acontecendo, o que o personagem está fazendo, se tem alguma... E você desenhar de um modo que auxilie você a ver o que vai ter no cenário. Mas não quer dizer que tudo que está ali tem que estar na vida real, ou se você quer inserir um elemento novo, ganhou uma planta, achou uma outra coisa em casa, né, um elemento, e você quer trazer para o filme porque tem tudo a ver, claro, pode sim trazer. Se lá no final do curso você se deu conta de uma outra ideia de título e quiser trocar, com certeza. Então, tudo isso a gente pode ir trocando.
é legal a gente ter um guia, algo para iniciar, mas não quer dizer que tudo exatamente como está ali é que vai ficar no filme. Bruna, Oi, Gleice. Gesticula menos, que eu acho que aí vai cortar menos o som, sabe? Perfeito. Eu falo com o corpo, com as mãos. Bruna, eu posso dar o meu depoimento? Por favor, depois eu sigo ali para a gente fechar, que eu acho que vai ficar mais claro. Vai lá, Diná. Bem, deixa eu mostrar para vocês já devem ter visto lá no Herbifólio que eu já postei. Vocês estão vendo? Sim. Bem, então assim, eu deixei para escolher o título no final, porque eu estava muito indecisa em relação ao título. E aí eu iniciei essa minha história pensando assim em alguma coisa que fosse atual, que fosse falada, comentada, discutida, e aí eu coloquei a pandemia. Então eu escolhi o título A Sabedoria da Pandemia. E aí vocês podem até rir sobre isso, mas eu achei curioso esse título. E eu comecei a pensar, e até assim, antes de dormir e ao acordar, como é que eu ia poder retratar se eu sou péssima em desenho? E aí eu lembrei que eu tinha um livrinho um livro pequenininho de autoajuda, e lá tinha umas figuras de incentivo. E eu pensei, mas se eu não tenho material em casa, como é que eu vou poder fazer isso? Eu não sei desenhar. Aí eu lembrei da minha época lá da infância, e eu peguei um papel e copiei o desenho, depois eu peguei e virei esse papel transparente, enchi ele de um colorido preto, e aí eu tive condições de passar aqui para a minha folha. E quando eu fiz isso, eu me senti muito realizada, e até quando teve a aula com as tutoras, eu disse, não é desenho meu, é desenho copiado, porque eu não sei nada de desenho. Mas eu peço que vocês cheguem lá no Herbifólio e olhem a minha história, porque ela é curiosa. Ela é curiosa porque o desafio do desenho mostra bem aquilo que a minha intenção, não é? E confesso para vocês que me senti feliz de poder ter cumprido com a tarefa e ter chegado a esse ponto. Claro que temos muito para avançar, mas ter chegado a esse ponto de transferir a história para o papel. Então, eu queria dizer para vocês que essas práticas, elas só nos trazem benefício de que a gente cada vez mais esteja atenta, cada vez mais a gente conheça esse desconhecido, né? Porque isso só nos ajuda na nossa vida. Certo, colegas? Alguma dúvida? Tô vendo só palminhas para ti, Diná. Muito bem. Queridas. Parabéns. Parabéns, Diná. Parabéns. Achei muito boa a tua ideia. Parabéns. Façam, gurias. Vamos nos desafiar. A gente consegue. Mas eu fiz cada desenho com as pernas tortas, o bonequinho, mas ficou tão bonitinho. Olha aí, é isso aí que Isso mesmo, Laurinda, a gente se desafiar e não ter medo do desenho. Pode, isso. Paulo, por favor. Não, é que sabe que eu pergunto para os filhos também essas coisas sobre essa produção e sobre esse desenho aí, né? E tu viste que a qualidade do meu foi mais ou menos que nem o teu que tu apresentasse ali, né? É todo do bonequinho do pauzinho. Então, esse storyboard que eu aprendi, eu só vou repassar para a turma aí, com os filhos. Eles disseram que a produção de quem faz mesmo, de quem tem a ideia e faz, é exatamente assim, desenhado com um pauzinho, com um bonequinho e do jeito que faz, tá? E posteriormente, na produção final de um sistema oficial, ele passa por um desenhista profissional chamado Sketch. E o sketch nada mais é do que o desenho aí feito por um desenhista profissional, junto já com cenários de como vai ser o fundo e tal, para depois ser encaminhado para a produção geral filme.
Tá? Então, assim, só como conhecimento geral, né? Aquilo que me foi repassado, eu estou só repassando para a equipe para incrementar, assim, do processo todo, né? Não importa a qualidade do desenho inicial. Depois o desenhista vai fazer muito bem, né? Se for uma montagem profissional, e vai botar cenários e tudo que for necessário ao redor. Tá? Obrigada, era só essa complementação. De nada, obrigada, Paulo. Obrigada. Isso, exatamente. Os grandes filmes, pessoal, eles fazem toda uma produção, eles fazem palitinho, que nem a gente fez, depois eles passam para um profissional do desenho, para depois ainda rodar no computador para ver se está parecido com o que eles querem fazer, para depois, de fato, começar a manipular os bonecos, os personagens, por fim, para fotografar. Nós não temos todo esse aparato, né? Tudo isso. Então, a gente parte para o storyboard justamente para ele ser o nosso guia, o nosso amigo, para na hora quando a gente for fazer, ter ali os elementos necessários e a gente não esquecer o que a gente vai fazer, né? Porque são bastante etapas, a gente tem que fotografar. Então, é importante o storyboard justamente para nos ajudar. Então, vejam aqui, ó, para mim mostrar para vocês um que eu fiz, para vocês verem que o desafio do desenho não é só para vocês, né? O meu aqui tá bem simples. E se fosse de outro filme também eu faria da mesma forma, porque o que importa não é a qualidade técnica do desenho, é que vocês consigam dentro da cena, dentro do quadradinho, mostrar o que o personagem vai fazer. E embaixo, uma descrição bem breve. Se tiver fala, colocar a fala, nem todos os filmes vão ter fala. Não é relevante sempre ter a fala, depende da proposta que você está fazendo. Se você já quiser pensar na música, ó, vejam que eu botei bem simples, música animada. Porque eu nem sabia que música que eu ia colocar, né? A gente fez em grupo, a gente nem sabia que música que a gente ia colocar. Então vejam que tá bem simples, mostrando todos os passos, assim, tá bem caricato, né? De como foi o filmezinho do Joel Libre, né? Começa com uma mão humana desenhando o título, depois mostra o Joel tentando, né, fugir dessa folha, e aí mostra que ele não consegue, mostra que cai uma bomba, né, que é o grande clímax do filme aqui, e que ele se transforma, né, em um personagem 3D. E aí vem o fim da história, né, que vem um barquinho e carrega ele para um outro local para ele viver uma outra história. E aqui no final o crédito, que é o que eu quero mostrar para vocês, né? Essas duas coisinhas novas que a gente vai incluir nos storyboards de vocês. A abertura. O que é a abertura? Geralmente, no primeiro quadrinho, vocês vão colocar o título da história de vocês. Então, a grande questão é, como irá aparecer o título da minha história? Então, cada um de vocês, essa semana, vai olhar para o storyboard e vai pensar de que forma que vocês querem que apareça. Vocês podem recortar letras de jornal e colocar, vocês podem escrever à mão, como no caso do Joel Libre, vocês podem simplesmente depois, num futuro, inserir um texto pronto em cima de uma imagem. Então aqui, por exemplo, ó, a abertura desse videozinho que eu vou mostrar para vocês, ela é toda em preto, com o título ali escrito. No Joel Libre, é uma mão humana de verdade escrevendo. No Shaun e o Carneiro, por exemplo, é a foto de uma cena do filme e, de acordo, né, com o aplicativo, depois você escreve sobre a imagem. Também é possível. Algo mais diferente aqui, né, no filme do Gulp. Lembram que era na praia? Então tem tudo a ver com a praia. Eles escreveram o título da história na areia. Então mostra ali, né, as pessoas indo e desenhando o título da história. Então isso é bem tranquilo. Olhem para o filme de vocês e pensem como que vocês querem que apareça esse título, né? Vocês podem inserir no primeiro quadrinho sobre uma imagem, ou quem quiser já aproveitar o seu primeiro quadrinho que já está desenhado e em cima escrever, né, à mão o título, fique bem à vontade. Não precisa refazer todo o roteiro, pessoal. Vocês podem recortar e ir colando sobre outro, ou pegar uma folha extra e colocar quadrinho 1, abertura, e o crédito depois. Não é para vocês terem todo um retrabalho de fazer. É só para que fique à mão, para vocês não esquecerem como que pensaram, né? Então, quem é mais detalhista e quiser recortar todos os quadrinhos e durex, né, sobre um novo roteiro, pode. Quem quer pegar uma folha extra
e fazer ali abertura e créditos, pode também. Não fiquem ansiosos com isso, é bem tranquilo mesmo. E os créditos, pessoal, o que é os créditos? Todos os filmes têm ali a última cena, quem trabalhou naquele filme, atribuindo as referências necessárias. Geralmente a gente vê um fundo preto com uma letra branca. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um videozinho para a gente assistir, que ele é bem curtinho, que tem uma ideia de crédito. A gente vê junto. Ó, aqui tá a abertura, depois começa o filme. Claro, ele tá em espanhol, que o filme ele é espanhol. Mas viram que é desse modelo tradicional, que é o fundo preto com as letras aparecendo, né? Que... Cara, quieto. Aqui tem uma proposta toda de recorte, né? Com elementos recortados. Eu acho que eu assisti essa ópera. Eu coloquei no meu webfólio. Quando eu corto cebola, eu choro que nem sei. Ó, então aqui os elementos tudo de recorte, ó, é bem simples. E eles vão caindo e compondo esse cenário, compondo essa história. O filme foi feito todo nessa proposta, ó. Com elementos recortados, é papel. E aqui os créditos estão um pouco diferente, ó, vai mostrando uma cena e vai aparecendo os créditos. Então tem várias formas de fazer, né? Eu mostrei 2 possibilidades para que vocês e façam de acordo com a criatividade de vocês. Então aqui eu trouxe um modelinho, uma ideia para vocês que quiserem escrever no último quadrinho, né, na última cena de vocês, como é que se cria os créditos, né? Você escreve créditos. E aqui, isso aqui vai ser a base de todos vocês, né? Roteiro, direção e edição e o nome de cada um de vocês. Porque foi tudo vocês que criaram, né? O roteiro, vocês que vão tirar todas as fotos, vocês que vão editar no futuro as fotos. Então, aqui é o nome de vocês. Quem for, porventura, né? Se basear num livro de uma outra pessoa, né? Por exemplo, o Johannes vai se basear no livro do filho para criar sua história. Então, lá nos créditos vai constar algo semelhante, né? Baseado no livro, aí o título da obra, e o nome do autor e o ano. Quem fez inspirado numa música, né? Você vai colocar inspirado na música tal, do autor tal, do ano tal, né? Então, quem usou imagens, quem pegou uma imagem gratuita depois para o cenário ou para algum personagem, é nesse momento que atribui a autoria. Quem, por exemplo, ó, ilustrações, o Neto desenhou o personagem. Você vai atribuir, né, o crédito ao Neto. Então, quem que desenhou os personagens? O nome do Neto. A trilha sonora depois a gente vai fazer com mais calma no módulo 2, né? Mas também vai constar. Se alguém pegou uma música do Lulu Santos, uma música de algum autor, né, famoso, a gente tem que atribuir. Quem for narrar, ó, Laurinda, para ti, se o teu esposo for narrar algum personagem, como é que faz isso, né? Então, vamos supor que ele vai narrar o avô, o pai, ou enfim, tu vai colocar o nome dele ao lado. Então, isso tudo é legal de vocês olhando e ir colocando com calma. Não vai ficar pronto agora, porque depois vocês vão atribuir a música. Então, sempre fica um retoquezinho. Mas uma estrutura já é interessante ter, para quando chegar no final, a gente não ficar pensando, eu não esqueci de ninguém, sabe? Dá aquele desespero. E eu trouxe uma sugestão de agradecimento, se vocês quiserem colocar, né? Agradecer a Unid, a URGS
e o curso, né? Então essa é só uma ideia, mas vocês fiquem livres. O que importa é atribuir todas as autorias necessárias. Então, vocês primeiramente e depois as pessoas que colaboraram para esse filme, os livros, as músicas, se alguém desenhou alguma coisa para vocês. Então é importante aparecer isso no final, certo? E a questão do gênero, né? Aqui eu trouxe para a gente fazer uma brincadeira de montar o título e descobrir o gênero. Vocês já viram esse roteiro antes, né? Qual gênero vocês acham que é? Aquele que a gente fez a brincadeira do conflito, do clímax e do desfecho. Vocês acham que é o que isso aqui? Policial? Acho que é de terror, policial. Policial, terror. Alguém tem mais alguma sugestão? É um drama por passar por essa situação. Drama. Alguém tem outra ideia? Eu também acho que é drama. Vamos ver, então. Rosinha. Alguém tem mais alguma sugestão de gênero? Poderia ser aventura também. Uma aventura. Aventura. Certo. Então, vamos ver uma possibilidade. Todas as que vocês disseram, elas se adaptam, né? De certa medida. Mas, majoritariamente, ele é um filme de ação. Por quê? Porque tem esse grande duelo, né? Do mocinho com o bandido. Tu vê claramente quem é o herói e quem é o vilão. Se a gente fosse criar um título para esse filme, pensando em ação, né? O que vocês diriam? Aconteceu. Aconteceu. Mais alguma ideia? Pega ladrão à mão armada. Pega ladrão. Assalto à mão armada. A fuga. Ótimo. Policial herói. Policial herói. Vou trazer uma sugestão que eu pensei, tá? O pior roubo da história ou, por exemplo, Crime na Rua das Violetas. Se esse filme fosse de comédia, pessoal, porque vocês viram que tem um elemento que ele escorrega na banana, né? Então, pode ser pro gênero da comédia também, porque faz rir, traz algo inusitado, traz essa questão da fragilidade humana, que ali no caso é o roubo, né? Poderia fazer um título engraçado para essa história? O ladrão atrapalhado? O ladrão atrapalhado. Muito bom. Muito bom, Paulo. Mais alguma ideia? Não era o meu dia. Não era o meu dia. Legal. Uma casca de banana em minha vida. Oba, muito bem. Foi um rio que passou em minha vida. Muito bem. Então, a banana salvadora. Isso mesmo. Olha aí, a ó. Banana salvadora. Muito bom. Eu trouxe duas ideias, ó, para vocês com a banana, porque é o elemento da brincadeira no filme, né? Havia uma banana no caminho, banana à solta, né? Então tudo a gente vê que o título ele combina com o gênero. Oi? A bolsa da sorte, porque a bolsa da sorte. Exato. Cuidado com a banana. Isso mesmo, muito bem. Então, para a gente poder pensar um pouquinho sobre o nosso título do nosso filme, né? Bem como a Diná falou, de fazer um exercício, de criar a história, depois com calma, né? Olhar de novo para ela, ver se o título combina com o gênero. Algumas possibilidades para vocês, né? Então, qual é a importância do título? Qual é a importância do título para uma história, né? Ele vai expressar o tema do filme. Gênero do meu filme. A gente geralmente escolhe assistir um filme pelo título, ou compra um livro porque se agradou da capa, ou porque o tema é pertinente ao que você gosta. Então, o título ele serve para despertar o interesse do espectador. Então, é importante que a gente seja criativo, mas ficar atento ao gênero, porque o filme ele passa uma mensagem. Se é comédia, ele passa algo cômico, o drama, né? Então, o meu título tem que combinar com essa ideia do meu filme, com esse gênero do meu filme. Então, algumas sugestões, né, que a gente pode pensar. Pode ser um nome mais simples, como o nome do personagem principal. Por exemplo, no da Coraline, né? É um nome forte, é um nome marcante. Então, eu posso
somente o nome do personagem e a pessoa vai assistir o meu filme para saber qual é a história da Coraline. É uma possibilidade. Eu posso usar a profissão ou a função do meu personagem principal, porque ele vai chamar a atenção. A noiva cadáver, por exemplo, a grande sacada do filme é que ela é uma noiva, mas não é qualquer noiva, ela é uma cadáver. Então mostra ali a função dela na história, que é ser uma noiva cadáver, né? Então você escolhe uma característica mais significativa e traz para esse título, né? Então combina com o gênero e combina com o que você quer passar. Outra ideia é lugar e tempo. Por exemplo, você pode escolher a cidade, o país ou a própria pandemia, né? Tem a ver com o tempo que a gente vive. Então, que nem a Diná trouxe a sabedoria na pandemia. Isso, Diná? Sim, sim. Isso. Perfeito. Tu usa um tempo, Eu coloquei ali no chat que o título ele é revelador. Exato, Diná, muito bem, bem observado. Isso mesmo, ele vai revelar e vai instigar a curiosidade do espectador de vocês, por isso que ele é bem importante, né? Então pode ser um período da história, pode ser ano. Se você quer fazer um filme de drama, por exemplo, e quiser colocar 2021, 2020, dá um impacto, porque as pessoas sabem mais ou menos, né? Tem uma ideia do que está acontecendo no mundo nesse ano. Então a pessoa vai escolher o filme porque sabe que vai tratar de algo pandêmico. O ano, o turno, a estação do ano, né? Uma data comemorativa, que nem a Estela traz a questão dos aniversários, né? Então é uma data simbólica. Então pode ser utilizado num título. Uma outra ideia. Bruna sempre tem que ser com o tema da pandemia? Não precisa. O teu título pode ser bem diferente. Porque eu coloquei título no roteiro também. Como é que ficou o teu título? Lembra para nós, por favor. Viver o momento. Exato, porque tem a ver com o teu filme, né? Tu traz uma história belíssima que traz a questão da importância de viver o hoje, viver os momentos bons da vida. Então, quem já tem um título, a maioria escolheu algo bem importante e relacionado com a história. Não precisa mudar. Eu trouxe aqui algumas ideias para quem ainda está pensando no título, né? Para dar um impulso. Mas quem já tem um título e gostou do seu título, pessoal, não precisa mudar, certo? O teu título ficou muito adequado à tua história, né? Então ele dá essa vontade da gente assistir. Não precisa mudar, certo? Aqui é só uma ideia. Sim. Bruna, eu não gostei do meu título, eu coloquei porque eu achei que teria que ter um título para dar para vocês, né? E agora, vendo, depois eu quero mudar. Claro, fica à vontade, Oni. Pode, a gente trouxe algumas dicas, mas vocês podem pensar para além. Aqui, por exemplo, não é um filme de animação, né? Aqui é um drama. E você pode, se tiver um diálogo significativo... Bruna, fica quietinha, não te movimenta, que senão o som corta. Certo. Então, você pode trazer um diálogo significativo. O filme é Que Horas Ela Volta? Né? Então, tem tudo a ver com um filme de drama, enfim. Você pode escolher uma pergunta que cria essa curiosidade para o espectador olhar o teu filme e saber a resposta lá no fim do filme. Pode também. Então, eu trouxe algumas possibilidades. Quem quiser mudar o seu título, pode mudar. Quem gostou do seu título, tá feliz com ele, não liga com ele, certo? Eu trouxe só algumas ideias para ajudar vocês a definir quem não tem e quem quer revisitar pode revisitar. Então, onde que a gente está, né, na nossa barra de progresso? A gente está criando o storyboard. Então, essa semana, eu peço para vocês olharem ele com carinho. Quem ainda está desenhando, construindo, vai indo para o fechamento. Quem precisar de mais uma semana, pode ainda terminar na semana que vem. Tá tudo bem, não corram, não fiquem ansiosos, né? Vamos fazer ele bem feito, com alegria, para a gente fazer um trabalho legal, que dê prazer para vocês. Então, essa semana a gente ainda vai continuar no Webfolio, postando a foto do roteiro de vocês. Quem conseguir já finalizar,
revise, coloque a abertura, né? Onde que fica o título da história e os créditos. Pode ser que eu sugeri aqui, ou vocês podem criar algo mais legal, fica do critério de vocês, certo? Então, para quem já está com o roteiro mais pronto, por gentileza, só incluam ou numa folha separada, né, a abertura e os créditos, ou se você for muito detalhista e quiser recortar quadrinho por quadrinho, colar num novo roteiro, fique à vontade, pode também. Quem ainda não chegou nessa parte mais final e já quiser incluir a abertura e depois os créditos, pode também, certo? Cada um no seu ritmo. Não precisa correr, a gente tem tempo. E vou pedir também, para quem não escreveu ainda no diário de bordo, por favor, escreva lá. Como é que está sendo esse processo de criar o roteiro? Cada um de vocês desenvolveu estratégias tão interessantes, né? A Rosemary apresentou ali que ela fez um esboço antes de partir para o storyboard. Outras pessoas partiram para o storyboard, mas usaram recursos bem interessantes, né? De pegar uma gravura pronta, por exemplo, e colar. Outros desenharam e pintaram e ficou lindo. Outros desenharam a caneta e ficou lindo também. Então escrevam lá como é que foi. O que foi difícil? O que surpreendeu vocês nessa atividade, né? Trouxe algum benefício? Vocês acham que de fato o storyboard ajuda? Que nem esse depoimento do Ricardo, né? Muito legal. Que ele ajuda mesmo a gente a visualizar o filme. Então fiquem à vontade e escrevam lá no diário de bordo. Lembrando que vocês podem deixar só privado para o prof e o tutor olhar, ou para público se vocês quiserem que os colegas interajam também, certo? Vou fazer um último convite para a gente encerrar a aula. Amanhã a gente tem live da UNID, então toda a última quarta do mês, como vocês sabem, a gente faz uma live. E o tema dessa live vai ser filmes e séries, navegando no mundo de fantasias. Vai ser comigo e com a Tássia, às 7 horas da noite, no canal do YouTube da UNID, e a gente vai colocar o link para vocês no WhatsApp, então quem tiver disponibilidade e quiser assistir, vai poder, né, aproveitar aí a live, e quem não puder assistir naquele momento, o vídeo fica gravado, depois quando clica no link, o vídeo está lá. Então, quem não puder amanhã nesse horário, pode assistir outro dia com calma, ou se não puder assistir também, tá tudo bem, certo? É uma atividade extra para convidar a família. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria dar uma sugestão que olhasse e lesse todo o desenvolvimento da borboleta vaidosa, que eu acho que nos esclarece bastante, tá? E é muito interessante. Claro que precisa um certo tempo para fazer isso, porque são bastante coisas da gente pensar e tudo. Mas eu fiquei apaixonada. Claro que eu não tenho condições de fazer o trabalho, nem eu, talvez os colegas. Talvez quem tenha a condição é o Paulo, que tem 2 assessores direto, né, os filhos. Mas é muito interessante acompanhar da borboleta vaidosa, tá? Isso que é a sugestão. Perfeito, Gleice. Pode falar, Estela. Bruno, é o seguinte, eu quero acrescentar na minha história, claro, o começo, né, o final, como tu agora explicasse. Só que eu não consigo imprimir aquele modelo de storyboard que tu passou, ele sai muito pequenininho. Tem uma maneira de eu aumentar aquele modelo para eu poder imprimir um pouco mais? Porque a minha letra é grande, eu não consigo escrever em 2 linhas o que eu quero falar. Eu posso me meter? Eu posso me meter? Sim, Assuci. Pode, claro. Olha, veja bem, eu não consegui fazer o modelo da professora. O que eu fiz? Eu fui logo lá no Word e eu montei o storyboard, todos os quadrinhos, linhas. Então, dá até para você botar a quantidade de linha que você quiser. Você pode criar isso no Word. Desculpa, Bruna. Eu fiz o meu, Estela, eu fiz o meu individualmente. Tá. Não precisa ficar presa. Não precisa ficar presa ao exemplo aí, tá? É liberdade total. É o que eu penso. Isso inclusive mesmo, Gleice. Beleza. Pegou o espírito da coisa. A
A Estela, ela pegou uma folha em branco e ela mesma distribuiu e organizou como ficou melhor para ela. Exato. Então, vocês não precisam ficar presos. Pode, ficou excelente. Tem que ficar bom para vocês, pessoal. O storyboard... Isso, a Deonilde desenhou. Cada um fez a sua maneira, né? Isso, maravilha. Tem que ficar bom para vocês. Funcional para vocês. Se tá pequeno ali... Isso, pode pegar uma folha, é liberdade total, é isso que a Gleice falou. Podem pegar uma folha, fazer mais linha, fazer maior. O que importa é que tenha ali o quadrinho, o número para vocês se guiarem, né? Onde que é cada cena. Tá certo. Para vocês escreverem. E se alguém quiser ainda escrever onde que tá o conflito, onde que tá o clímax, para ajudar vocês a identificar, fiquem à vontade, ele é um roteiro para vocês. Eu gostei muito vou elogiar aqui a Deonilde, colocou no cabeçalho do roteiro dela o gênero do filme dela. Então, isso não foi solicitado, mas é de vocês. Então, se vocês querem que esteja ali o nome do gênero, para ir olhando e ir lembrando. Exato. O meu filme é drama, então eu vou olhando e lembrando que é sempre drama. Se ajuda vocês, escrevam, pessoal, é liberdade total. É isso que a Gleice falou. Fiquem bem à vontade com o roteiro, escrevam o que ajuda vocês. Quer botar o gênero, quer botar onde está o conflito, pode botar, é bem tranquilo. É para ajudar vocês, certo? Alguma outra dúvida, meus amores? Hoje foi uma aula um pouco corrida, com muito conteúdo, mas espero que tenha ajudado vocês aí no título, quem estava precisando dessa ajudinha. Espero ter ajudado vocês a pensar nos créditos, na abertura. Ajudou e muito. Dúvidas, chamem a gente, não fica com dúvida. Dúvida serve pra gente tirar ela. Certo, meus amores? Boa semana, um beijo, um abraço apertado. Beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Boa semana. Oi, Ione. Não, vou fazer uma pergunta no privado, porque já está terminando o tempo, tá? Tá, tudo bem. Oi, doutora. Neuza, fica em casa, para de viajar. Eu procuro a minha alegria. Eu vou atrás dela. Que bom, muito parabéns. Boa estadia. Obrigada, tá ótimo. Beijo.